Já faz anos que estou nesse meio. Cada vez mais me surpreendo com os casos que surgem na minha mesa. Mais um dia chega e recebo mais um trabalho. Parece simples, mas nunca é tão fácil. Eu já aprendi isso. Meu trabalho é analisá-las e classificá-las de acordo com o que for marcado. Caso 1. Kana Kamui. Idade desconhecida. Aparência 9 anos. Altura 1,39. Raça dragão. Terra natal Isekai. Obra de origem Kobayashi-san Chinamed Dragon. O caso Kana é bem simples de analisar, ao mesmo tempo que possa não parecer de início. Kana Kamui é uma dragoa que surge no início de Kobayashi-san Chinamed Dragon como uma personagem atrás da Toro, que pelo menos é o que ela diz. Mas é real que ela foi banida do mundo delas por culpa de suas travessuras. Bem, bora para as informações importantes. Kana é uma dragoa, logo não é bem uma humana. Então devemos analisar ela como tal. Apesar de não termos informações sobre a altura ou idade dela, podemos presumir que seja uma dragoa filhote, visto sua dependência por atenção e atitudes infantis. Uma das informações que possuímos que colabora com essa ideia é o comentário da Toro, que menciona que a forma humana delas não foge muito de sua forma original. Logo, Toro possui um visual mais adolescente, enquanto a Kana é uma criança, pois isso representa suas faixas de idade para sua raça. Quando comparada com outras crianças humanas, como Saikawa, Kana está na mesma média de altura, logo podemos supor que ela tem uma idade equivalente à idade de Saikawa, ou seja, 9 anos. Suas atitudes infantis e levemente mimadas não enganam em momento algum. Mesmo com momentos que ela demonstra um pouco mais de maturidade do que a Toro, ela ainda age de forma birrenta quando a Kobayashi diz não poder aparecer no festival cultural por culpa do trabalho, o que reforça que ela é praticamente uma criança atrás de atenção. Conclusão? Muitos tratam Kana como uma personagem loli de Kobayashi-san, por culpa de suas atitudes infantis e fofas, quase como o mascote da obra. Mas ela pode ser chamada de loli? A resposta é não. Existem alguns quesitos necessários para uma personagem ser uma loli. Os principais que devem ser respeitados em todos os casos são idade e aparência. Lolis podem ser agressivas, fofas, gentis, assassinas, pode ser a representação fiel de um anjo de tão angelical ou a imagem de um demônio de tão terrível. Mas o que vai marcá-las como lolis é se sua aparência for taxada como infantil, mesmo que sua idade não seja condizente. No caso da Kana, ela é puramente uma criança dragoa com forma humana. Suas atitudes, aparência, idade, tudo sobre ela demonstram que ela é apenas uma criança. Logo, não é necessariamente uma loli. Resultado: Kana Kamui. Classificação: criança dragoa. Naquele momento não entendia o porquê me pediram aquele caso. Parecia até perda de tempo de tão simples, mas quando eu perguntei para minha secretária, ela apontou para um segundo papel. Naquele momento eu entendi, e virei para ela e a pedi um café, e disse que depois de trazê-lo, poderia ir para casa por hoje. Eu sabia que aquele sim seria um caso que me faria virar à noite, e ela merecia um bom descanso. Quanto a mim, eu iria descansar quando aquele caso fosse resolvido. Caso 2. Ilulu. Idade: desconhecida. Aparência: 16 anos. Altura: desconhecida. Raça: dragão. Terra natal: Isekai. Obra de origem: Kobayashi-san Chinamed Dragon. Agora sim temos um problema sério. Ilulu, a dragoa que surgiu na segunda temporada de Kobayashi-san Chinamed Dragon atrás de eliminar a Toro. Porém acabou falhando após Elma ajudar a Toro e depois ficou vagando na cidade observando Kobayashi, curiosa sobre a humana que andava com a Toro. Ilulu é uma garota baixa com uma forma humana inicialmente incompleta. Sobre físico, aí que começa a complicar. Seu corpo é levemente mais baixo que o da Toro, porém seus seios são obviamente maiores que os dela. O motivo de seu busto absurdamente enorme é seus pulmões que agem como bolsas de chamas que, por mais que ela tente, não consegue reduzir mais do que o tamanho atual. O fator idade dela entra no mesmo ponto de Kana, mas com o Ilulu temos uma ajuda. Também vou ser estudante do fundamental. Isso só vale para crianças. E você tem a mesma idade que eu. Nesse ponto eu estava apenas começando a análise. Mas eu sabia que isso renderia muito mais trabalho do que eu estava acostumado. Não bastava chegar à conclusão óbvia, precisava entender o que fazia ter esses problemas. Vamos pensar em atitudes de ambas. Tanto Toro quanto Ilulu agem como adolescentes rebeldes que querem ter sua liberdade, apesar de presas às obrigações da facção da destruição. Ilulu ainda tem o agravante de sua infância perdida por culpa da guerra contra os humanos, que a fez perder seus amigos, mas que ela começa a voltar a se deixar agir como criança graças a Kobayashi. Isso explicaria sua falta de vergonha para com o Taki no início, podendo trocar de roupa na frente dele ou até chamando ele para tomar banho junto dela. Atitudes infantis? Talvez. Mas isso causado pela sua falta de proximidade com qualquer um desde a morte de seus pais. Aos poucos, Ilulu foi começando a entender conceitos sociais, como não se trocar na frente de garotos, ao mesmo tempo que já compreendendo detalhes como o lado pervertido do Taki com facilidade. O que demonstra que ela não é tão ingênua assim, além de saber como provocar ele com isso. Estava bem avançado.
mas ainda faltava responder a maior dúvida desse caso. Nisso comecei uma pesquisa a fundo para mais dados. O fator altura não é um detalhe tão importante nesse caso, pois Ilulu não é tão baixa quanto a Kana ou a Saikawa, sendo apenas levemente mais baixa que a Toru ou Taki. Conclusão, Ilulu pode ser considerada como uma loli? Não. Ilulu é uma adolescente revoltada e que não teve infância e que tenta recuperar sua infância trabalhando no local que as crianças frequentam e gostam, além de estar próxima da Kana e da Saikawa, sendo praticamente a irmã mais velha delas. Não podemos considerá-la uma criança, pois ela, de fato, passou da faixa de idade de infância, mas também não se enquadra na ideia de loli, pois ela não tem físico de loli, seja pelos seus seios enormes ou pelo seu físico mais puxado para uma adolescente mesmo. E Lulu, na verdade, não é nada além de uma adolescente baixinha que tem seios grandes, nada tão fora do comum, quer dizer, exceto o tamanho dos fatos dela que ultrapassam o normal para o tamanho. Conforme a obra vai seguindo, o corpo dela vai parecendo menos desproporcional, talvez por sua cintura largando ou seus seios diminuindo, pode ser um pouco dos dois. Isso pode ser um sinal de que ela esteja aprimorando a sua transformação em humana. Resultado: Ilulu, classificação: adolescente levemente infantil. Esse caso me desgastou, mas foi bom conseguir resolvê-lo. Eu me sinto satisfeito quando vejo uma personagem livre de falsas acusações ou problemas causados por opiniões ignorantes. Eu sei que é um trabalho complicado, mas conseguir cumpri-lo é o que me mantém firme. Agora, qual será o próximo caso?